Oi, eu sou Arnaldo Rabelo, consultor de mercado da Nobile. Hoje eu vou falar das três ondas de Toffler. Quem foi Toffler? Toffler foi um escritor que escreveu, eu tenho um livro já de anos atrás, mas muito interessante, que ele fala da relação, do que gera riqueza nas diferentes sociedades, né? Do ponto de vista histórico. E a gente precisa entender a história. Dizem que para entender bem o presente, você tem que ter um ponto de vista do que aconteceu no passado, tem que ter uma visão do que aconteceu no passado. Então, o interessante do Toffler é que ele, não só do Toffler, né, mas tem outros autores anteriores que dizem o seguinte, um ponto bem curioso, que não, ao contrário do que a gente pode imaginar, não é a forma de pensar das pessoas que gera as formas de produzir, as formas de produzir riqueza, os meios de produção. E, na verdade, a forma como a sociedade está organizada, a economia está organizada, a forma de produzir riqueza está organizada, é que gera um determinado tipo de pensamento. Então, o pensamento ele não gera a forma de gerar riqueza, e sim o contrário. A forma como uma sociedade gera riqueza é que conduz o tipo de pensamento que aquela sociedade tem. E o Toffler falou o seguinte, que a civilização ela passou por três estágios importantes do ponto de vista de produção de riqueza. Hoje a gente está no terceiro estágio, que a gente chama de a terceira onda. Mas quais foram as ondas? A primeira onda é a sociedade agrária. A sociedade agrária ela começou no início da civilização, quer dizer, no início da escrita, até 1750, mais ou menos, quando veio depois a era industrial. No Brasil, a era industrial veio bem depois, né? Mas isso do ponto de vista de um olhar mundial, foi 1750, mais ou menos. E nessa época da sociedade agrária, o que era importante? Né? As famílias eram educadas, as crianças eram educadas dentro de casa, no campo. Né? Elas trabalhavam, inclusive, as crianças, desde os 7 anos e tal. Só as famílias nobres é que não trabalhavam, dos nobres, né, que eram muito poucos. Então era uma sociedade toda em torno do campo. Né? Também a informação ela não estava distribuída para todo mundo. A informação ela estava concentrada, assim como o poder, concentrado na igreja, principalmente. Né? Então a igreja dominava e detinha a informação. O que era importante, o que era valorizado nessa época? O que as pessoas valorizavam? As pessoas valorizavam aquilo que gerava riqueza, a terra, né? Então ter muita terra era importante, os insumos para a produção agrária, a força física, tanto humana quanto animal, e a organização das famílias era uma organização como um grande clã, onde você tinha desde os avós, os pais, tios e tias e filhos, morando numa grande casa ou numa grande vila, pelo menos. Eram vilas onde as pessoas moravam muito próximas. Né? Então a família toda morava junto, desde os avós até os netos, todo mundo morava na mesma região ali. E também, logicamente, a expectativa de vida era bem mais baixa. Depois veio a sociedade industrial. A sociedade industrial é a sociedade da produção padronizada, onde você tinha uma produção em grande escala, toda com um determinado padrão. Né? Logicamente, ali também começou a democratização da informação. É quando foi criado a imprensa, criados os livros que puderam ser reproduzidos de forma em grande escala, as pessoas tiveram acesso à escrita, à leitura, então as pessoas foram se educando, foi mudando a forma, foi podendo ter um pensamento crítico, né? E não passivo simplesmente. A escola foi criada, né, num padrão que a gente conhece hoje. A escola tinha como função principal a formação de pessoas que poderiam cumprir tarefas de forma organizada. Então a escola tinha principalmente essa função de formar pessoas para a indústria, educar em massa para a indústria, né, para serem trabalhadores na indústria. E o que era importante nessa época, que era valorizado nessa época? Logicamente a gente ainda tem o raciocínio industrial até hoje. O importante é ter capital, ter muito capital, ter prédios, né, bens, acumular bens. Matéria-prima, logicamente, importante.
O trabalho humano disciplinado, diferente da anterior, que era a força física. Então, o trabalho humano disciplinado, aquele que sabe ter disciplina, cumprir ordens, seguir tarefas, né? E, logicamente, a organização das famílias, típica dessa cultura, é aquela organização de família nuclear, uma família que tem pai e mãe, 3 filhos, pai e mãe, 4 filhos, né? Era a família tradicional de algumas décadas atrás. E depois a sociedade, que já tem também algumas décadas, mas é a que a gente vive hoje, a sociedade do conhecimento, a sociedade que o principal meio de geração de riqueza é o conhecimento. São os serviços, por exemplo. Então essa é uma sociedade em que a produção é uma produção customizada. Ela se adequa às necessidades do cliente. Pode pegar como exemplo montadoras de carro, onde você pode entrar na internet, pedir a montagem de um carro exatamente como você quer e depois de algum tempo você pode buscar na concessionária mais próxima aquele carro que você montou na internet. Então esse é um exemplo. Outra possibilidade é você montar um tênis personalizado de internet e ele é mandado para você depois pelo correio. Então é a produção customizada, ela se adequa à necessidade do cliente. E também a educação é uma educação muito mais diversificada e mais participativa. Os alunos, eles não vão na escola só para aprender, eles já aprendem de outras formas também. Então ali é muito mais um ambiente de orientação, de troca de ideias, onde o conhecimento também é levado pelo aluno. Então a educação da era do conhecimento, a educação moderna, não é uma educação onde o aluno tem um papel passivo, e sim ele tem uma participação muito ativa no processo. É uma sociedade centrada na informação e na tecnologia, mais do que informação, no conhecimento em si, né? Que o conhecimento é saber aplicar a informação. E o que é valorizado nessa época, que é a época que nós estamos? O que ajuda, quando eu digo que é valorizado, também está implícito aí o que ajuda a construir riqueza, né? Então o que é valorizado e ajuda a construir riqueza hoje? Conhecimento, aprendizado, né? Os intangíveis, de modo geral, o que são os intangíveis? Tudo aquilo que você não pode tocar, que não é físico, mas que também tem valor, né? Por exemplo, as marcas, as patentes, as inovações, as próprias pessoas, né? As pessoas você pode tocar, mas o conhecimento delas não. Então, é o conhecimento das pessoas que tem valor, a liderança, a capacidade de liderança. Então, tudo isso são elementos que não só são valorizados, como ajudam a construir riqueza. A velocidade também é um valor importante, é um elemento importante de competitividade. Então, as empresas que conseguem decidir rápido, pôr rápido em prática novas soluções e medir o resultado, né, de forma muito veloz, isso ajuda a empresa a ser mais competitiva. E a família desse momento é aquela família fragmentada, onde você tem um ex-marido ou ex-esposa com um segundo casamento, que juntou com o filho do casamento anterior, ou pessoas que moram solteiras há muito tempo. São famílias fragmentadas, né? Onde a mãe mora em outro estado, o filho mora em outro estado, às vezes até outro país. Então esse é um tipo de família que se encontra muito hoje, com mais de um casamento durante a vida da pessoa, com filhos de diferentes casamentos, poucos filhos, e filhos que são tidos tarde em comparação com o que era antes. Então antigamente as pessoas tinham filhos com 20 e poucos anos, agora a maioria tem com 30 e poucos anos, sem dizer que antigamente tinha 3, 4 filhos, hoje você tem 1 ou 2 filhos, né? Então essa família fragmentada é a nova família. Então o que é o importante disso tudo? É que se a gente está num negócio e que a gente quer construir riqueza, a gente deve observar que é muito mais importante e é melhor para a gente ser competitivo, a gente investir em conhecimento, em aprendizado, em inovações, em velocidade. Então a gente tem que estar antenado com que tipo de cultura a gente está lidando e que tipo de cultura a gente está criando dentro da nossa empresa. Será que a sua empresa ainda está com o raciocínio da era industrial? Mesmo as indústrias hoje, elas têm que se organizar com o raciocínio da era do conhecimento. Porque mesmo ela tendo uma indústria, o que agrega valor para ela hoje é o conhecimento, a inovação, a velocidade. Então isso serve para reflexão, para você avaliar como é a cultura da sua empresa.
né? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo ou compartilha também, tá? E deixe seus comentários, ok? Obrigado.